Esta semana, Ricardo Araújo Pereira quer que lhe chamem Bunny. João Miguel Tavares considera-se interino e Pedro Mexia declara-se pílula do dia seguinte. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada, uma vez mais, pela intempérie, o mau tempo obrigou à evacuação de cerca de 3 mil pessoas em Coimbra, provocou a derrocada de um troço da principal autoestrada do país. A A1 está cortada por tempo indeterminado. A circulação na A5 está também condicionada devido ao risco de derrocadas. As ligações ferroviárias também estão limitadas em todo o país. Já para não falar das zonas alagadas e das casas sem telhado nem eletricidade. Sente-se em segurança, Ricardo Araújo Pereira? Não muito, Carlos. Não muito. Já derrocadas ao pé da minha casa, assim, não tão longe da minha casa quanto isso. E não tenho muita confiança nas nossas infraestruturas e mesmo na nossa construção. Nós somos um país de clima temperado, não é? Tirando às vezes estes episódios, é clima temperado. E mesmo assim as nossas casas são frias. Eu sou insatisfeito com a nossa construção. Tem vontade de ir para climas mais quentes? Não, isso tenho sempre, sim. Estamos a descobrir, de repente, João Miguel Tavares, que temos infraestruturas mais frágeis do que supunhamos? Sim, porque também não estávamos habituados a este tipo de intempérie. Essa é a verdade. A sermos atropelados pelo comboio das tempestades. Não estávamos habituados e é evidente que a construção de cada país adapta-se àquilo que é o regular funcionamento das instituições meteorológicas. Quando isso não acontece, há problemas, não é? Quer dizer, em África fazem casas sem telhados. Porquê? Bom, não chove. E nós aqui temos um determinado tipo de construção que claramente não está preparada para isto, e sobretudo para o tipo de ventos e para a quantidade de água que se acumulou. Eu estou dividido entre coisas que nós, evidentemente, quando vemos as coisas a correr mal, temos uma grande tendência para atribuir culpas e incompetências. Muitas vezes não existe um controle sobre a natureza e aquilo que ela nos traz. E acho que temos de ter consciência disso. Por outro lado, é verdade que convém que quando o mundo engalagre, a gente não acabe com a A1 cortada, não é? E um bocado da principal via do país a cair, porque houve lá um bocado de água que levou um bocado de terra. E isso não pode acontecer. O que é que o impressionou mais nas imagens de destruição que temos visto nas últimas 2 semanas, Pedro Mexia? Talvez a imagem que me tenha impressionado mais foi logo num dos primeiros dias. Aliás, nós tínhamos já falado disso aqui sobre... Nós estamos habituados a que as pessoas do interior se queixem, mas não é muito comum no distrito de Leiria. As pessoas estavam a reagir... Na Praia da Vieira, que é o como litoral, estavam a reagir e com razão, naturalmente. Ouvi pessoas a dizer fomos esquecidos, estamos aqui abandonados, não temos nada, não nos acodem, digamos assim, e de facto isso também correspondeu, por um lado, à brutalidade do que aconteceu, mas também a um primeiro momento do governo, como falámos já na semana passada, não foi famoso. Os efeitos da intempérie também fizeram estragos precisamente no governo, com a admissão da Ministra da Administração Interna. Falaremos disso mais adiante. Depois do rescaldo das eleições que deram a António José Seguro a presidência da República, parece que já foi há muito tempo, porque aconteceu tanta coisa esta semana que desfocou a atenção desse momento da eleição de António José Seguro.
com o maior número de votos alguma vez obtido por um político português. Razão para o Ricardo Araújo Pereira querer tornar-se ministro do marketing. Que papel atribui ao marketing no desfecho desta eleição, Ricardo? Carlos, vamos ver. António José Seguro, eu acho a vitória... Temos homilia. Não temos. Temos homilia, já sei. Que, repara, já sei o que vais dizer. Eu acho a vitória de António José Seguro mesmo muito interessante. Porque António José Seguro é o político português mais bem sucedido de sempre. Temos um dado que é bastante central para avaliarmos isto, que é o maior número de votos obtidos na história da democracia. Mas foi não a maior porcentagem. E não só isso. Em 17 anos deste programa é a primeira vez em que todos votámos no mesmo candidato. E tu votámos todos no mesmo candidato. E tu divulgas... Quer dizer, achas que as pessoas em casa estavam a pensar? Ninguém fazia ideia de que... não estavas a falar do moderador. O moderador não tem sexo. O moderador não político. Bom. É que de repente pensei que tivesse... Mas é uma vitória muito interessante. Porque, por causa disto, por ser a maior em número de votos alguma vez obtidos. E a questão é a seguinte, o António José Seguro tem carisma? Nunca ouvi falar nisso, nunca ouvi dizer, só se é daquelas coisas a posteriori, não é? A mulher dele diz que sim. É possível, mas não era, digamos que não era conhecido por isso. Não é? Ninguém dizia, este carisma do Seguro, não era. Segundo, ele esteve fortíssimo nas redes sociais. Não dei conta também. Não TikTok? Não. Essa é a tua parte favorita, não é? Sim. Sim, isso é que tu gostas. Caso, não, incompetente nas redes também sociais. Não esteve fortíssimo como DJ. Isso também não teve. Mas a candidatura dele foi o produto de uma estratégia cuidadosamente pensada em que a esquerda, apercebendo-se da inclinação do país para a direita, como comprova a composição do Parlamento, resolveu unir-se e constituir uma candidatura única atrás de um candidato muito sedutor, também não. Há quem diga, no entanto... Não é só isso. A candidatura foi lançada com o secretário-geral do PS a brincar. Ou a tirar a barra à parede. Sim. O secretário-geral do PS da altura, Pedro Nuno Santos, a gozar, disse... Por exemplo, sabe-se lá... Para chatear certa e determinada pessoa. António José Seguro... E depois António José Seguro avança mais ou menos à revelia do partido, que não só levou algum tempo a apoiá-lo, como quando o fez, foi com bastante fastio. O presidente do partido disse, e termina aqui, apoiamos este senhor então, e termina aqui o nosso envolvimento nestas presidenciais. Foi extraordinário. Ainda assim, vence com o maior número de votos de sempre. Eu quero que os estrategas do marketing político sejam chamados à pedra. Há quem diga, contudo, que estando André Ventura no boletim de voto nesta segunda volta, até o rato Mickey teria ganho estas eleições. Eu também Concorda com esta análise? Eu gostava de falar disso mais à frente, porque devemos ter tempo a falar sobre isso, mas eu acho que dependendo dos Mickeys... Não é para falar do Ventura, é para falar disso é mais adiante. Também não acho. É para falar do rato Mickey. Contigo. Eu acho que não pode ser qualquer Mickey. Não, dependendo dos Mickeys, nem todos os Mickeys fariam as pessoas saírem de casa. Augusto Santos Silva contra... Há vários Mickeys que não me levam lá. Havia Mickeys que não produziam este efeito. Não. Portanto, este Mickey, alguma qualidade tem este Mickey. Alguma qualidade. De que modo é que a enorme vitória eleitoral de António José Seguro altera o equilíbrio de poderes na política portuguesa, João Miguel Tavares? O relacionamento de Montenegro com Belém, por exemplo, vai ter de se alterar de algum modo? No sentido em que melhora. Acho que sim, vai se alterar provavelmente para melhor. Quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa vai até ao final do seu mandato a chorar pelo facto do Primeiro-Ministro não lhe ligar especialmente. Mas Seguro não há no de sentido considerar... próprio do termo. Sim. No sentido de... Seguro não vai considerar Montenegro um rural. Não, acho que não. Até porque Seguro faz questão de sublinhar os seus pergaminhos rurais. Não vai acontecer. Além disso, é muito difícil. Há gente, nomeadamente à direita, que a grande razão que apresentava para não votar António José Seguro é porque vinha aí o socialismo. É difícil ver isso dessa maneira, porque é verdade... E o socialismo mata.
Porquê, o Sr. Luís Matos? É porque é verdade que António... Estou a citar. Sim. Porque é verdade que António José Seguro foi secretário-geral do PS, mas o Portugal inteiro viu, lá está, o fastio, como o Ricardo Araújo Pereira descreveu bem, o fastio em relação àquela candidatura. Quer dizer, praticamente tudo o que era senador do PS não queria aquele homem. Tentaram qualquer coisa, desesperados, atiraram-se para os braços de António Vitorino, que, como sempre, vai-se lá saber porque disse que não estava disponível. E, quer dizer, tentaram tudo. E, de repente, não havia ninguém se chegou à frente e foi Seguro. Mas esse Seguro não... Ficaram todos à espera do reitor. Exatamente. Ficaram à espera de qualquer pessoa que não fosse o António José Seguro. Porque é que, de repente, essa pessoa não apareceu. E, portanto, é muito difícil olhar para ali e achar o PS e os socialistas estão de volta ao poder. Não parece que seja isso. É por isso que Seguro diz que chega ao Palácio de Belém sem amarras, tem repetido esta expressão por diversas vezes. Ao garantir estabilidade política até ao fim da legislatura, não estará o próprio Seguro, Pedro Mexia, a amarrar agora o PS ao governo, limitando-lhe a capacidade de se opor a Montenegro? Quer dizer, se estiver, ainda bem, por duas razões. Por um lado, porque era bom uma legislatura terminar e porque era bom que o governo se entendesse prioritariamente com o PS. Portanto, são duas boas notícias para o país. Evidentemente que o PS não vai abdicar de certas matérias. O próprio António José Seguro disse que na matéria de legislação laboral, das leis de trabalho, que não concorda com o que o governo apresentou, e, portanto, é evidente que ele disse ao que vem. Mas é uma pessoa que certamente tem uma pose completamente institucional e que não vai querer. E depois, de facto, tem uma legitimidade. Se os presidentes já estão legitimados pelo voto unipessoal, direto e unipessoal, ter 3,5 milhões de votos é uma coisa que dá uma legitimidade um bocadinho maior ainda. É uma coisa realmente extraordinária. Eu estava a ler um livro publicado há poucos meses em que se alvitrava que o Seguro não chegava aos 5% e que ia arcar com a dívida durante uns tempos. Uma pessoa, aliás, respeitável, mas... Não quer rolar? Não, foi o professor Vital Moreira, aliás, escrevi sobre o livro dele, que é bem interessante. E dizia que Seguro ia ficar com dívidas da campanha. Bem, na altura ainda havia hipótese de avançar a António Vitorino. Isto para dizer, não é para criticar as... acho que nenhum de nós acreditaria, nenhum de nós imaginou que ele ganhava e que tinha 70%. 66%. Pronto, ok. Portanto, ninguém esperava isso. Mas eu acho que sim, acho que é uma boa notícia para o Governo. E num certo sentido, gosto ou não do Governo, é uma boa notícia para o país, porque tivemos 3 dissoluções e temos tido um Governo altamente tentado a pactar, não sei se diz o verbo pactar em português, mas a pactar com o Chega e, portanto, é melhor... Pactuar. Eu sei, mas é só para dizer. Pactuar não é mesmo pactar, se existisse. Se existisse, exatamente. Porque ele é de pacto, não é? Mas, pactuar é aturar. Desculpa, foi uma pequena... Agora não sei o que quer dizer. Não, é melhor que o Governo se entenda com o PS do que se entenda com o Chega. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Marketing. O João Miguel Tavares quer ser, desta vez, Ministro de Elvas. E o que é que o faz querer tutelar Elvas? Para já é uma cidade do meu distrito, distrito de Porto Alegre, e, portanto, vale sempre a pena ser tutelada. Mas pretende destacar a vitória de Ventura em Elvas, aliás... O único no continente, não foi? A única no continente, o único concelho onde conseguiu ganhar. Ganhou mais um, mas foi na Madeira, foi São Vicente. Quer destacar a vitória de Ventura em Elvas ou a derrota de Ventura em todos os outros concelhos do país? É mesmo a segunda hipótese. É uma pequena homenagem a Elvas. E é uma não homenagem a André Ventura, porque eu não sou daqueles que engola a tese que, na verdade, isto é uma vitória. Há gente que contou mais uns votos, também era o que faltava, que Ventura, nesta segunda volta, a concorrer sozinho, não tivesse mais votos do que teve na primeira volta, como é evidente, tinha que ter mais votos. Mas quer dizer, Ventura sobe 20% ou 30% em relação à primeira volta, enquanto António José Seguro dobra os votos, tem 100% mais votos do que teve na primeira volta. É evidente que António José Seguro é o grande vitorioso e é também evidente que a estratégia de André Ventura não surtiu efeito. Em todo o caso, Ventura, na noite eleitoral, anunciou-se o líder da direita em Portugal, a partir daqueles resultados. Aquilo teve várias fases, não é? A primeira vez que ele disse umas palavrinhas... A primeira vez que ele disse umas palavrinhas aos jornalistas não foi bem esse o tom, foi um tom mais acabrunhado e depois deve ter tomado umas... Nessa altura ainda não se tinha percebido que os portugueses tinham dado a Ventura 1/3.
Um terço, exatamente. É aquela ótima piada, não é? Já que aparece sempre na missa, não é? Os portugueses deram-lhe um terço. Excelente piada, é uma das melhores piadas da noite, sem dúvida nenhuma. Eu acho é que... Claro que nós podemos dizer, mais uma vez, que ele teve uma votação que nunca tinha tido, teve mais de 300 mil votos do que nas legislativas, mas eu tenho muitas dúvidas nessas contas. Aquilo que eu acho é que esta eleição mostrou as limitações de André Ventura. E são limitações sérias de estratégia, de indecisão para onde é que ele quer ir. E de discurso. E de discurso, não é? Muito Porque sérias. ele está profissionalizado naquele discurso hiperagressivo, de gritar com toda a gente, de tentar ofender montes de gente, pronto, para as câmaras se fixarem nele. Mas esse discurso tem limitações e, sobretudo, ao fim de 6 anos, André Ventura corre o risco de ser uma nova versão de Cassete de Carvalhas, agora num outro registro. E isso limita-o na medida das suas Embora Carvalhas ambições. não gritasse com ninguém. Mas não é nesse sentido. É no sentido da de cassete. repetir. Porque assim, da cassete, da gente ver uma pessoa e dizer, ok, já sabemos o que é que ele vai dizer, ok, já percebemos esse truque. Porque, apesar de tudo, 6 anos são 6 anos. Já 6 anos na atual dinâmica do espaço público é muito tempo. E se ele quer realmente ter perspectivas de poder, o seu discurso precisa de ser mais ajustado e realmente complexificado e densificado. E eu tenho dúvidas que André Ventura tenha capacidade disso. Há muita gente que diz, ele só ainda não fez isso porque achou até agora que não foi o momento. Neste momento já tem gente com escolaridade obrigatória, coisa que não tinha até agora, não é? Tem, mas falta que essas pessoas com escolaridade obrigatória tenham realmente um peso no partido e continuem-se a ouvir. Ou seja, eu concordo contigo, se a gente começar a ouvir mais Teresa Nogueira Pinto... Foi a primeira vez que apareceram pessoas apresentáveis do Chega nestas eleições. Isso sim, mas André Ventura precisa trocar de pintos. Ou seja, é menos Pedro Pinto e mais Teresa Nogueira Pinto. E essa troca de pintos... Isso no Brasil não funcionava. Pois não funcionava. Essa troca de pintos tem que acontecer. Ventura, já se disse, teve 1.700.000 votos nesta eleição. O resultado mais alto, apesar da derrota apontada pelo João Miguel Tavares, é o resultado mais alto de sempre do líder do Chega. Atribui significado, Pedro Mexia, a este crescimento constante, porque voltou a crescer? Atribui significado, mas não troco. Quer dizer, vamos lá ver, havia 2 candidatos, como há sempre uma segunda volta, e o segundo candidato cresce sempre qualquer coisa. Nas próximas legislativas não haverá 2 candidaturas. As pessoas vão se distribuir por várias candidaturas e ele ainda por cima beneficiou de um voto... um número de votos invulgarmente alto, para a minha suposição, de vinda da Iniciativa Liberal. Aparentemente da AD pouco, 85-15, parece que foi essa a distribuição, mas da Iniciativa Liberal a coisa foi mais renhida, ou seja, aí funcionou a história do socialismo. Da Iniciativa Liberal, quer dizer, de Coutinho Figueiredo. Sim, claro, das pessoas que votaram. Sim, agora não se calhar não é mais complicado fazer essa equivalência, porque já tem pista própria. Escusava ter comentado na noite eleitoral, mas isso... O Trino Figueiredo. Sim. Acho um bocadinho... too soon, como se diz as piadas, não é? Como fazer piadas sobre aviões no dia 12 de setembro. Portanto, esse crescimento... Esse crescimento é um crescimento que tem que ser lido no contexto destas circunstâncias eleitorais. Não é líquido que estas pessoas todas que votaram nele, 1.700.000, sejam eleitores transponíveis para uma eleição legislativa onde ainda por cima há mais fidelidade de voto do que há numas presidenciais e há mais candidaturas e, portanto, isso não é possível. Eu acho que o resultado é bom, objetivamente, no sentido de que é um partido que tem 6 anos e é só ele, praticamente, ou era até agora, mas... eu concordo com o João Miguel, a tática dos berros chegou ao limite, não é possível, não há, apesar de tudo, há um número significativo de pessoas que gostam disso, mas nunca será uma maioria de portugueses que gosta daquele tipo de discurso e daquele tipo de táticas de interrupção, de insulto, etc. Felizmente não. Aliás, deixa-me só dizer aí, povo português, sempre. Eu não sou daqueles patriotas de bater bater no peito, mas o povo português tem dúvidas, mas raramente se engana. O português é eleitoralmente extraordinariamente sábio,
sendo nós uns analfabetos em termos de história, de historial democrática, não é? Tirando o ano 2009, convém sublinhar, há sempre uma nódoa negra no currículo. Durante o ano 2009 também, mas estou a falar destas coisas assim, de decisões... Pedro Mexia está reconciliado com o povo. Português. Sim. Estávamos ao povo. O facto da abstenção não ter aumentado significativamente depois de Ventura ter tentado que as eleições fossem adiadas, pareceu-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira? Pareceu-me muito relevante porque é outra demonstração de que o povo não é aquilo que o Ventura diz que o povo é. O Ventura acha que o povo é uma caricatura do povo. Aquela coisa... E há muita gente assim, sentada em mesas como esta que acha a mesma coisa. Por isso é que estão fascinados com o Ventura. Porque acham que essa caricatura do povo... Ele diz aquilo que as pessoas dizem nos cafés. Ele diz o que algumas pessoas dizem nos cafés. O que algumas pessoas dizem ao volante de um táxi. Como se verificou, não são as pessoas. É um número... Aliás... Nem nas zonas afetadas. Exatamente. Houve essa... Mesmo a história do ninguém está com cabeça para eleições não se verificou. Não. As pessoas foram às urnas e foram com bastante vontade de lhe mostrar não só que estavam com cabeça para eleições, como queriam deixar claro como perceberam que era uma eleição importante. Que o rejeitavam. É por isso que ele desta vez não entrou triunfalmente lá naquele sítio onde ele sobe ao palanque. Foi pelas traseiras e tal, que é para os jornalistas não terem a oportunidade de lhe fazer perguntas ao início. Eu propunha que a gente se deixasse de condescendências relativamente ao Ventura. Porque aquela coisa do... incrível, não é? Porque ele em 2019 só tinha um deputado. Isso já não é com esse André Ventura que isto se compara. Ele agora é o presidente do segundo maior partido. Se o José Luís Carneiro se candidatasse às presidenciais e perdesse contra o Marcos Mendes... Segundo maior partido em termos de representação parlamentar. De representação parlamentar. Porque em termos de votos, não. Votos, eu sei que não. Mas em termos de representação parlamentar é o segundo maior partido. Foi o líder desse partido que se candidatou e levou uma coça do António José Seguro. E, portanto, se o José Luís Carneiro se candidatasse a Presidente da República e perdesse desta maneira contra a maior votação de sempre no Marcos Mendes, por exemplo, quem é que dizia? Está aqui um futuro Primeiro-Ministro em potência. Está aqui. E, no entanto, é isso que se diz agora. É muito esquisito porque isto significa que quando André Ventura, entretanto, é o autoproclamado líder da direita. O que significa que quando André Ventura lidera a direita, a esquerda só tem alguma hipótese se conseguir arranjar um candidato com a capacidade de sedução, o carisma e o peso político do Tó Zero, que era como o Ventura lhe chamou durante a campanha. Chamava-lhe Tó Zero. E, portanto, aquela coisa que a comunicação que era social... um nome usado no PS. Eu sei que era. Vês o que é que aconteceu ao Tó Zero? Ganhou-lhe com a maioria. Atenção, eu queria pedir aos jornalistas que estejam muito atentos com o microfone, daqueles até assim intrusivos. Eu queria muito ouvir a primeiro encontro ao vivo com António Costa e ouvir as palavras Senhor Presidente. Queria muito ouvir. Acho que é um momento que Portugal merece. Há outra, portanto, eu acho que é tempo de pararmos com esta história do o faro político que ele tem, a capacidade de sedução que ele tem. E tudo o que se faz o beneficia. Tudo o que se faz o beneficia. É tudo ótimo para ele, porque se o apoiam beneficia, ou se o contrariam beneficia. E depois, de repente, percebe-se que ele é realmente muito eficaz a captar o voto do ressentimento e do protesto e ainda mais eficaz a repelir o resto do eleitorado, que dá maiorias e tal. Portanto, é a altura, se calhar, de dizer que a conversa dos três Salazares, a conversa, a lenga-lenga do sistema, corrupção, tacho, sistema, corrupção, bandalheira, talvez isso tenha uns limites, como a gente identificou, que a ideia de dizer o socialismo mata, como se estivéssemos a falar da antiga RDA, pelos vistos o socialismo mata, o povo português pensou, entre a morte e o Ventura, eu vou escolher a morte, não livra. E depois Parece aquele velho slogan, droga, loucura e morte, e houve pessoas que disseram, gosto. Sim, e, portanto, mas tudo bem, atenção, se querem então que a gente diga que o Ventura teve 33%, e isto é um marco, e são muitos votos, e ele com estes 33%, foi o que ele sublinhou, ele não disse o número de votos, porque o número de votos ficou muito aquém do que ele queria. Ele disse 33% mais do que a AD teve, embora menos votos do que a AD teve. Tudo bem, vamos então admitir que o Ventura agora tem 33%.
quando sair a próxima sondagem de votos nas legislativas, tudo o que esteja abaixo de 33%, a gente vai ter que começar a dizer queda vertiginosa do Chega. Vai ter de ser, não é? Portanto, se ele não estiver em primeiro destacado nas próximas sondagens das legislativas, estamos perante uma derrocada do Chega. O João Miguel Tavares fica então ministro de Elvas. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da vasta elite. Como dizia o outro, quantos são? Pois não sei, porque, vamos lá ver, havia 13 escolas de pensamento. Enfim, uma delas tinha 2 pensamentos. Devia ter mais, mas pelo menos tinha estes 2. Que era isto, que é a escola do próprio Ventura. Isto era uma eleição entre a esquerda e a direita. Ora bem, a direita tem perto de 2/3, não sei se tem mesmo 2/3 no Parlamento. Tem mais 2/3. Tem mais 2/3. E André Ventura teve 1/3. Portanto, não pode ser esquerda-direita, porque onde é que está o terço que lhe falta? Não é? Portanto, primeiro. Segunda coisa, elite versus povo. Então, somos um país em franco desenvolvimento porque temos 3 milhões de membros da elite, 3 milhões e meio de membros da elite ali a votar. O motorista deixa-os e depois vão votar. A terceira escola de pensamento, e é aquela que eu sempre achei que é razoável, é que foi foi uma escolha entre moderados e radicais. E, portanto, o que fez com que 85% dos eleitores de Marcos Mendes disseram: ok, ele é socialista, mas pelo menos tem mais ou menos os mesmos valores essenciais quanto à democracia e aos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, isto era bastante óbvio para mim. O discurso das elites sempre foi uma treta completa. Uma treta completa. Aliás, o livro do Miguel Carvalho é bastante interessante porque mostra bem a aliança entre elites e povo, digamos assim, que, aliás, lembra bastante um determinado movimento, mas que o João Miguel não gosta que se diga, mas me lembra um bocadinho um certo movimento histórico, são as elites e a pequena burguesia, a média e a pequena burguesia, e portanto, verificou-se que a única dicotomia sensata, e além do voto, as sondagens e os estudos de opinião mostram isso, é que esta era uma eleição entre a moderação e o radicalismo, e os portugueses, e aí, de facto, os portugueses nunca preferiram, quando tiveram esta escolha entre a moderação e o radicalismo, nunca escolheram o radicalismo. E, portanto, do seu ponto de vista, Ricardo Araújo Pereira, o que é que esteve em causa realmente no domingo passado? Eu acho que esteve em causa aquilo de que já falei há pouco, que é uma pessoa reclama ser a voz do povo, mas está enganada. O povo esmagadoramente rejeita-o como seu representante, como voz do povo. Houve aqui, aí sim, uma pequena elite que ficou com, enfim, uma azia enorme quando vários dos seus correligionários disseram que iam votar no António José Seguro porque acharam que isto não era uma questão de esquerda e direita, como disse o Pedro, nem de elite contra o povo. E essa elite, essa sim, uma elite, achou de facto que, ele descobriu... Porque essa elite também tem repugnância relativamente a este discurso. Não me conseguem convencer que o discurso do Ventura não é também repugnante para essa elite. Mas eles acharam o seguinte... essa elite, grupo sim, à direita... É à direita que achou... Que esteve fora daquele célebre abaixo-assinado dos não-socialistas. E pensaram, que este descobriu como é que se faz. Este descobriu como é que se consegue arrebanhar votos para o nosso Tenho direito a 10 segundos de defesa da honra. Não é da honra, é da literacia. Porque houve pessoas que disseram que estupidez os não-socialistas. Chamava-se não-socialistas porque havia pessoas de muitas famílias políticas e porque André Ventura disse quem é socialista vota em António José Seguro, quem não é socialista vota em mim. E portanto aquilo chamava-se não-socialista. É realmente muito difícil perceber isto. Quem criticou essa opção criticou-a por dizer que estavam a embarcar na própria dicotomia criada por Ventura e Como é que estávamos a embarcar? Estou só a dizer qual foi o argumento que usado. Isso é absurdo porque é não ler o texto. Se calhar só ler o título. Isto também eram só 4 parágrafos, que não gostava assim tanto de ler. Pode dizer-se, João Miguel Tavares, que a vitória de Seguro poderá contribuir para tornar a vida política
menos radicalizada, menos polarizada daqui em diante? As vitórias não fazem isso. O que faz isso, ou seja, o que faz diminuir a polarização e diminuir a radicalização é a boa ação política depois das pessoas serem eleitas. Ou seja, são eleitas, depois são grandes presidentes ou são grandes primeiros-ministros, as pessoas ficam muito contentes e, como é evidente, as pessoas só votam nos extremos quando estão descontentes com aquilo que lhes acontece ao centro, no meio do regime, não é? E os portugueses, vamos ver, o pessoal agora diz que por causa da votação do Chega, os portugueses estão todos radicalizados. Os portugueses deram uma maioria absoluta a António Costa em 2019. Não foi assim há tanto tempo. 2019? 2022? Não qual 2019? 2022. Foi ainda há menos tempo. Foi ainda há menos tempo. Foi há menos tempo do que isso. Há 4 anos. Mas que tu arbitravas ser mexicana. Para sempre. Sim, para sempre. Que eu achava que ia ser para sempre. A seguir, veio Luís Montenegro e neste segundo mandato também reforçaram a votação em Luís Montenegro. Portanto, os portugueses têm tido muita paciência. Os portugueses têm dito muitas vezes ao PS, ao PSD, vá lá, estamos a dar mais uma oportunidade para vocês fazerem com que este país mexa. E, portanto, eu espero que António José Seguro consiga diminuir a radicalização, tal como espero que Luís Montenegro consiga diminuir a radicalização. E o que é preciso para que isso aconteça? É preciso serem bons no seu trabalho. Mas é possível que já tenha acontecido alguma coisa, de facto, que estas eleições, que o resultado destas eleições, provavelmente inesperado do ponto de vista da dimensão, não é? Do facto do Ventura, por exemplo, não conseguir tocar nos 2 milhões de votos da AD, no facto do António José Seguro ter a maior votação de sempre, no facto de ter ficado claro que, de facto, há uma rejeição, as pessoas foram mobilizar-se para votar contra, para rejeitar André Ventura. É possível que isso já tenha enfim, começado a desinsuflar algumas bolhas, porque hoje é sexta, portanto, as eleições foram domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias, e André Ventura ainda não deu nenhuma entrevista exclusiva a lado nenhum. Não sei se já... Eu e algumas pessoas que eu conheço fomos votar no Seguro e assim que saiu os resultados, na sexta e na 3, dissemos, um socialista, logo, imediatamente. Portanto, foi mesmo só para aquele efeito. O Pedro Mexia fica então ministro da vasta elite e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia, de novo ele, se identifica com a pílula do dia seguinte para prevenir o quê, Pedro Mexia? Pois, não sei o que é para prevenir. É para interromper. Interromper. É para interromper, mais do que para prevenir. Como, aliás, é próprio da pílula do dia seguinte. Isso vem a propósito ainda da campanha eleitoral, sim, das presidenciais, de Passos Coelho, pelo que percebi, Passos Coelho, que não se pronunciou durante a campanha eleitoral a respeito das presidenciais e que voltou a aparecer em público esta semana. Foi lacónico a dar os parabéns a António José Seguro pela vitória, lançou críticas sobre a falta de crescimento económico. Como é que entende as motivações políticas de Pedro Passos Coelho? Foi uma operação militar de aterrar, porque primeiro apareceram vários aviões que sobrevoaram na imprensa, apareceram vários aviões a sobrevoar o território, ou a bombardear o território, e depois avançaram os tanques. Portanto, foi mesmo... Eu contei 9 artigos a dizer papá nos dias a seguir às eleições. E o papá apareceu. Repara, eu não tenho, as pessoas lembrar-se-ão dos tempos do governo Passos Coelho e da Troika, eu não tenho nenhuma espécie de animosidade em relação ao Pedro Passos Coelho, aliás, menos a ele do que ao governo, mas enfim, ele foi primeiro-ministro numa altura muito difícil e eu acho que prestou um serviço ao país, independentemente das discordâncias que até na altura manifestei. Agora, esta coisa, essa cimada do povo português, bom, neste caso de uma parte do povo português, de ele só pode ser ele, se não for ele não conseguimos. Se não há mais ninguém, não há mais ninguém no mundo, tem que ser ele. Eu acho isso uma coisa constrangedora. Acho que se está a pôr uma expectativa à direita monopolista em relação ao nome de Passos Coelho. Além do mais,
Pedro Passos Coelho, se me dissessem, bom, Pedro Passos Coelho volta, a própria palavra voltar é um bocadinho, mas enfim, mas Pedro Passos Coelho volta do silêncio e esvazia o tal radicalismo. Se fosse esse o preço a pagar para esvaziar o radicalismo, eu achava muito bem. Mas tudo indica, pelos mesmos aviões, ou tanques, já não sei qual é qual, que avançaram esta semana, que é, não, Pedro Passos Coelho oferece marsupialmente um lugar ao Chega para atingir o poder. Se é isso, espero que ele fique em casa. Ele está a gerir a sua circunstância política com algum objetivo que consiga descortinar? Então, qual é que será o objetivo? Ele manifestamente não quer ser Presidente da República, se não tinha avançado. Não é? Era a pessoa que teria mais votação à direita. E agora critica o Governo? Agora foi logo, começou a criticar em vários níveis, desde a questão da reação a esta catástrofe natural, até aos números da economia, do crescimento económico, etc. Portanto, ele vem... E atenção, é legítimo. A única coisa que eu acho é que é, por um lado, sebastianista, e portanto isso é um sintoma perigoso em geral na democracia portuguesa, e em segundo lugar, depende do que ele vier para fazer. Se ele vier para ser o trampolim em que teremos André Ventura como Ministro do Interior, por exemplo, para os polícias poderem disparar à vontade, por exemplo, então espero que ele fique onde está. Tem ideia, voeiro. João Miguel Tavares, de qual poderá ser, neste momento, a estratégia de Passos Coelho? A tática é ir aparecendo. Quer dizer, na verdade não foi um lançamento de livros, foram 2, não é? Num intervalo de uma semana. Ele tinha esta semana livre. Sim. Tinha, a seguir às eleições. Antes ninguém lançou. E são lançamentos de livros que acabam sempre em comentários sobre a política nacional. E isso, de facto, eu fiquei curioso por serem 2 logo de seguida e com aquele tipo de tema. Não sei se realmente Pedro Passos Coelho se está a querer posicionar para ser um sucessor de Luís Montenegro. Isso põe em causa a narrativa, ou pelo menos a expectativa, da estabilidade. Ele é capaz de não contar muito com ela, mas mesmo, para todos os efeitos, vai ser eleições daqui a 3 anos. Ele pode começar a fazer lentamente o seu caminho para se posicionar para qualquer coisa. A única coisa que eu não compreendo em relação àquilo que o Pedro disse é que esta história do Dom Sebastião, vamos cá ver, parece-me que é possível que haja pessoas que considerem que uma personagem como Pedro Passos Coelho tenha determinadas características que não encontram noutras à volta. Não é que supera-mundo os políticos talentosos em Portugal. Nós tivemos essa discussão com a PGR. Lembras-te? A propósito. Ou seja, não estou a dar razão. Porque depois da Joana Marques Vidal tem sido uma maravilha. Não tem sido uma maravilha, mas é o colapso de um país. É o colapso de um país. É o colapso de um país. Tu não tens muitas pessoas incríveis. É o colapso do país se para um determinado lugar político só há uma pessoa. Mas não se trata tem de ser que uma ser essa pessoa. Trata de uma detectares a determinado momento que esta pessoa é especialmente talentosa e não superabundam as pessoas talentosas. Isso é sebastianismo. Sebastianismo que e numa equipa de futebol tens tem que ser. Se tiveres um grande jogador de futebol também é sebastianismo, queres que aquele jogador jogue. Olha, isso bem nos podemos queixar disso. Como é que interpreta, Ricardo Araújo Pereira, o facto de Passos Coelho não ter tido nada a dizer nas presidenciais e tenha aparecido justamente 2 vezes na semana que seguiu à eleição? Muito corajoso da parte dele, antes não dizer nada, muito caladinho. Tem palpites sobre em quem ele terá votado? Não, ouça, Carlos, eu acho que é por isso que ele não se pronuncia, não é? Que é para a gente, nós podemos cheirar-nos qualquer coisa, não é? Mas não podemos dizer com certeza porque ele nunca se pronunciou. Eu estou farto desta habilidade, é muito cansativa esta habilidade dele de estar em casa a mandar bocas. É porque, repara, há 2 modelos, não é? Há um que é manter-se na vida política, não sei o quê. Outro é ir para casa, como fez António José Seguro durante 11 anos. Estava em casa. Não estava... Eu estou aqui, não se esqueçam. Lembram-se de mim, como está o Passos Coelho constantemente a fazer.
Quantos livros é que ele apresenta? São muitos livros para apresentar, as pessoas convidam-no muito. E depois ele faz esta coisa de alimentar. Este é o sebastianismo mais pífio da história dos Messias. Porque Pedro Passos Coelho, em 2015, Paulo Portas percebeu imediatamente e disse: meus amigos, muito obrigado, vou para casa. E foi. Passos Coelho ficou mais 2 anos ali a arrastar-se, e vem aí o diabo, e tu vais cair no diabo, não sei o quê. Nisto, há umas autárquicas, em 2017, em que Passos Coelho, no Porto, fica em terceiro, e elege um vereador. E em Lisboa fica também em terceiro, atrás de Assunção Cristas, e elege 2 vereadores. E nessa altura ele diz: bom, se calhar vou então para casa. É este Messias de que estamos à espera. É este político talentosíssimo que teve essa derrota catastrófica em 2017. O António José Seguro também teve em 2014. Certo, está bem. Mas repara, está agora? Isso... Até vamos dizer, até novembro do ano passado. Podemos dizer ao contrário. Até novembro do ano passado ninguém dizia. Foi mais surpreendente. Está aí António José Seguro. Foi mais surpreendente. Foi mais... Queres quantos? Olha o de Gaulle, o Churchill, queres quantos? Todos tiveram carreiras. Foi mais surpreendente ele ter vencido as eleições, no sentido de ficar em primeiro, certo, depois dos sacrifícios todos que os portugueses fizeram. Portanto, isto também eu dou-lhe algum mérito. Mas depois ele não percebeu. Está bem, ok, de acordo. Arrastou-se. E é certo que António José Seguro esteve fora e agora voltou. Mas quer dizer, há 6 meses, quem é que dizia? Não esquecer António José Seguro. E que é uma pessoa realmente que vai ainda... O pecado original disso é a ideia de ilegitimidade da geringonça. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se identifica com a pílula do dia seguinte, quando ao João Miguel Tavares diz sentir-se interino na prática, como Luís Montenegro, ao assumir a pasta de Ministro da Administração Interna, depois de Maria Lúcia Amaral ter batido com a porta. Faço-lhe a mesma pergunta, João Miguel Tavares, que fizeram à agora ex-ministra e a que ela não soube responder na altura. O que é que correu mal? Neste caso, tudo, embora Luís Montenegro possa ter tido sorte, que é o facto de Maria Lúcia Amaral ter saído no meio desta chuvada monumental distraiu um bocadinho os portugueses do que é que politicamente aquela batida de porta significa. Porque isto não é normal. Uma ministra da Administração Interna sair desta maneira, ao ponto de ter que ser o próprio primeiro-ministro a assumir a pasta e aparecer numa espécie de comunicado em que é o Presidente da República a anunciar que ela sai do governo, significa que aquilo foi uma saída a mal. Por falta de razões políticas e pessoais, dizia o comunicado de lei. Exatamente. Mas ele fez bem em assumir a pasta. Não, ele fez bem em assumir a pasta, também não acho que tivesse grande alternativa. Mas isso significa... Achas que o cargo não é apetecível neste momento? Não, acho que o cargo não é apetecível, mas não é só isso. Acho que a Maria Lúcia Amaral disse: amanhã não venho. Que é uma coisa que não se costuma fazer. Geralmente um ministro aguenta estoicamente até que passe o incêndio, até que passe a inundação e vai-se embora a seguir. E isto foi no meio da catástrofe. E eu tenho curiosidade para tentar perceber que sequelas é que isso deixa. Saber os bastidores da demissão. No dia em que a ministra se demitiu, o almirante Gouveia Mel tinha publicado um artigo no Público com muitas críticas à atuação do governo e a sugerir justamente que Maria Lúcia Amaral devia abandonar a pasta. Viu nisso uma relação de causa e efeito com o que aconteceu a seguir, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, repare, os nossos espectadores e ouvintes não veem, mas nós temos um relógio enorme aqui no estúdio para sabermos que está em contagem decrescente para sabermos quando é que acaba o programa. Repare nos segundos. Sempre que eu faço assim com o braço, os segundos mexem-se. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. É a mesma coisa que o Gouveia Mel. Ele realmente escreveu um texto no Público a dizer: esta ministra devia demitir-se. Mas a ministra demitiu-se. É que eu até, tu concluís, eu não percebi o que é que não sabias o que é que era. Não percebi o que é que estávamos a fazer, mas desembrulhaste bem. Mas Gouveia Mel reapareceu. Aliás, esta noite dia, voltou a estar num programa de televisão também. E nesse mesmo dia ele veio à SIC, deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Noite com Rodrigo Edes de Carvalho, que lhe disse: e agora espera aí, que ainda vai ser entrevistado na SIC Notícias pela Nelma, e ele fez... A seguir passou da SIC para a SIC Notícias. De repente,
uma notícia, vamos chamar-lhe notícia, diz-se que Coutinho de Figueiredo pode ocupar também o cargo. E, portanto, já tínhamos aqui 2 ex-candidatos à presidência que são agora candidatos a ocupar aquele lugar. Sim, Eu quero assinalar o recato de Manuel João Vieira, que realmente não se posicionou para lidar com e não se posicionou de modo algum para ocupar esse cargo. Tem algum palpite, Pedro Mexia, quanto ao nome que pode vir a substituir Maria Lúcia Amaral? Tenho um palpite que não é um cargo muito apetecível, e nomeadamente os nomes governamentais que apareceram nesses palpites, nomeadamente o Ministro da Educação, que... Da Educação, o Leitão Amaro foi o que eu vi mais, o da Presidência. Sim, o Leitão Amaro não está no Fernando Alexandre também apareceu. Também estava. Não, mas o que nos faltava. Eu digo o nome dele porque ele consegue ter boa aceitação na educação, relativa à boa educação. Sim, mas ele percebe de educação, não há nenhuma razão para perceber da administração interna, por amor da santa. Acabam com um bom Ministro da Educação e arranjam um mau Ministro da Administração Interna. A ministra dizia que ela não tinha vocação para ser ministra, dava como exemplo que ela ia almoçar a casa todos os dias. E isso é engraçado nos anos 30, mas não dá, não é possível. Ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se considera interno, melhor, interino. Vamos agora tentar perceber muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bunny para falar do espetáculo no intervalo do Super Bowl. Atenção. Ou para se pronunciar sobre a indignação de Trump e do universo MAGA em relação à atuação de Bad Bunny. Carlos, tem sido excelente. Isto, agora portanto, o espetáculo do intervalo de um jogo de futebol americano é o momento mais visto da televisão americana durante o ano. E é uma questão política muito polémica que divide... Não foi aí que apareceu o mamilo da Janet Jackson. Eram bons tempos em que a polémica era essa. Nós aqui há um mês, ou não sei se foi um mês, como é que se chamam aqueles chanates brasileiros? Havaianas? As Havaianas fizeram um anúncio em que a atriz que fazia o anúncio dizia assim: não entre no ano novo com o pé direito, entre com os 2 pés, porque as Havaianas, como vendem aquilo aos pares, não é? Exceto para os pernetas, vendem aquilo aos pares. E então, acho que para os pernetas também têm que ser vendidas aos pares. Se calhar sobra uma. Devia haver um Tinder de pernetas em que eu tenho a perna direita, tens a perna esquerda, compramos os 2, umas Havaianas, toma lá a tua, eu fico com a Tinder de pernetas. Por acaso era bom. Mas, por acaso, na sequência disso das Havaianas, os bolsonaristas, havia um vídeo na net com os bolsonaristas a passarem à frente da loja das Havaianas e quando passavam à frente da loja iam ao pé coxinho, só com o pé direito, para protestar contra o anúncio da Fernanda Montenegro. As coisas que o Carlos Vaz Marques anda a ver na internet. Riquíssima discussão. Aqui neste caso é o Bad Bunny mau, não é? Mau. São aquelas pessoas que este artista, o que é que ele acha do Trump? Não gosta? Então não presta. Porque eu gosto do Trump, por isso não presta. É uma coisa, por exemplo... façam isso com o Caravaggio. Tentem saber, é preciso ir averiguar o que é que ele pensaria do Trump. Mas houve várias críticas. Esse tipo era um assassino. Pois, é o meu assassino favorito, estou farto de dizer isso. É o meu assassino favorito. E houve várias críticas. Uma é como é que é possível cantar em espanhol. Imagino que os americanos residentes em Los Angeles, Las Vegas, San Diego, San Francisco, Flórida, devem ter pensado: que língua estranha é esta? Mas o que é isto? E depois houve o All American Halftime Show, que foi uma coisa concorrente, feita por simpatizantes MAGA, em que, curiosamente, eu fui ver e Kid Rock também não cantou em inglês, porque não cantou de todo. Estava com o microfone aqui e ouvia-se gente a cantar que não era ele, era um playback mais mal feito da história do playback. E assim chegamos à altura dos livros. Eu trago esta semana um livro que é já o 3º de uma série de grande sucesso editorial, corresponde a um projeto conjunto de 2 autores espanhóis, o romancista Juan José Millás e o paleontólogo Juan Luis Arzuaga. O diálogo entre o talento narrativo de Millás e o conhecimento científico de Arzuaga começou com o livro A Vida Contada por um Sapiens a um Neandertal. Depois da vida veio a morte contada por um Sapiens a um Neandertal. E agora, no 3º empreendimento destes 2 autores espanhóis, acaba de sair A Consciência Contada por um Sapiens a um Neandertal. O registro é simultaneamente científico e humorístico. Juan Luis Arzuaga, o paleontólogo, é o Sapiens, com conhecimentos sobre os temas tratados, e o Neandertal, assumindo a sua ignorância,
o escritor Juan José Millás. Desta vez estão em jogo os mistérios da consciência e aquilo que a ciência sabe e o muito que ainda desconhece a respeito do cérebro e da mente humana. Já agora fica um conselho do Sapiens ao Neandertal. Logo de início, não digas cérebro, embora usemos sempre a palavra cérebro, habitua-te a chamar-lhe encéfalo. O encéfalo é o conjunto, ou seja, tudo o que está dentro da caixa craniana. O cérebro é apenas uma parte, a parte mais volumosa do encéfalo. Fica-te com essa. A consciência contada por um Sapiens a um Neandertal, de Juan José Millás e Juan Luís Arteaga, edição Presença. O João Miguel Tavares sugere um livro sobre os tempos da censura em Portugal. Sim, o Abel Soares da Rosa já tinha lançado vários livros sobre os Beatles, entre os quais também os Beatles e a censura, e agora aproveitou esse embalo e escreveu um livro que ele também é sempre profusamente ilustrado. O senhor deve ter um grande arquivo também lá em casa, em que vai buscar os filmes de rock and roll das décadas de 50, 60 e 70 e explicar porque é que eles foram censurados. O rock and roll em Portugal entrou através do cinema e não através dos discos, nem da rádio, porque na altura, no tempo do Estado Novo, ouviam-se outras coisas. E isto é muito interessante perceber porque é que alguns destes filmes foram sendo censurados. Só para terminar com uma pequena uma citação, a censura cortou a seguinte legenda: não me deixa só morder-lhe a orelhinha. Era esta a frase, eles cortem. Ora, foi por isso que se fez o 25 de Abril. O Pedro Mexia traz não um livro, mas uma caixa com 4 livros. Verdadeiro Mostruário. É uma edição esplendorosa dos primeiros 4 livros do Alberto Pimenta, os primeiros 4 livros de poemas. Sob um título, ele próprio, muito Pimenta. Tetrafármacos. Tetra, porque são 4. E, de facto, isto é, de facto, parece um mostruário de farmácia. E estes são os livros dos anos 70, de 70 a 77, e onde o Alberto Pimenta, o que é curioso é que, começando ainda no Antigo Regime, nós reconhecemos o Alberto Pimenta da democracia e o Alberto Pimenta dos últimos livros publicados. É um autor extraordinariamente inventivo, extraordinariamente sarcástico. Aliás, eles chamam-lhe de poemas de escárnio, e é isso que ele faz, não tem realmente paralelo na poesia portuguesa. É o autor do discurso do filho da puta. A desmontar, por exemplo, o discurso diferente, o discurso pomposo, o discurso oficial. E pronto, não tenho tempo para dizer muito mais sobre isto, mas são 4 livros esta edição. Eu não sei se os livros estão vendidos disparadamente, espero que sim. Mas além do mais, esta editora, que se chama Sete Nós, merece os parabéns, porque isto realmente é uma edição de luxo. É bonita. O Ricardo Araújo Pereira traz sentimentos. Exatamente. Os meus sentimentos. Não. Chama-se Sobre os Sentimentos. É o conjunto das interessantíssimas conferências do professor Alberto Castro Queiro sobre os sentimentos. É um filósofo. António Castro Queiro. O professor, exatamente. Foi meu professor, aliás, Alberto Pimenta. Mas o professor António Castro Queiro chama-se Sobre os Sentimentos, é um filósofo a refletir sobre a natureza dos sentimentos, primeiro sobre os sentimentos em geral, depois com o auxílio, enfim, com a erudição do professor António Castro Queiro, e depois sobre vários sentimentos, o espanto, o desejo, a ira. O sentimento que os espectadores do Governo Sombra experimentam quando nos assistem é a partir da página 177, o sublime. Assim, com os sentimentos, terminamos esta reunião semanal, mais uma, de 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, sempre sublimes, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.